Bom dia, irmãs e irmãos. Espero que esteja tudo na santa paz de Deus. Vamos dar início às nossas reuniões dos dias de domingo. Eu vou solicitar a Mirela que faça a prece inicial. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, à medida em que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Hoje o nosso estudo ele se concentra no Livro dos Espíritos, primeira obra básica de Kardec na codificação da doutrina espírita. Para ser mais preciso, apesar de muitas vezes repetitivo por mim, é um livro que foi lançado em 1857. Kardec, junto com a espiritualidade, né, nas respostas, ele vem nos ajudando bastante muito na contemplação do conhecimento e baseando principalmente na parte filosófica e científica da doutrina espírita, faz nos compreender os processos, os mecanismos da vida, né? Como que funciona, como que é, e isso está embasado na fé raciocinada, que é tão importante para nós, dentro do nosso campo evolutivo. A lição que nós estamos é a escolha das provas. E a última questão que nós fizemos, e eu vou fazer uma leitura, né, direta, só para a gente se ambientar com o nosso estudo e retomar um pouco o que nós já tratamos. A última pergunta e resposta, no caso, no domingo retrasado, foi 259. Se o espírito escolhe o gênero de provas que deve sofrer, todas as tribulações da vida foram previstas e escolhidas por nós? Respostas: todas não. Pois não se pode dizer que escolhestes e previstes tudo o que vos acontece no mundo, até as menores coisas. Escolhestes os gêneros de provas. Os detalhes são consequências da posição escolhida, e frequentemente de vossas próprias ações. Se o espírito quis nascer entre malfeitores, por exemplo, já sabia a que deslizes se expunham, mas não conhecia cada um dos atos que praticaria. Estes atos são produtos de sua vontade ou do seu livre-arbítrio. O espírito sabe que, escolhendo esse caminho, terá de passar por esse gênero de lutas, e sabe de que natureza são as vicissitudes que irá encontrar, mas não sabe quais acontecimentos que o aguardam. Os detalhes nascem das circunstâncias e da força das coisas. Só os grandes acontecimentos que influem no destino estão previstos. Se tomas um caminho cheio de desvios, sabes que deves ter muitas precauções, porque corres o perigo de cair, mas não sabes quando cairás, e pode ser que nem caias, se fores bastante prudente. Se, ao passar pela rua, uma telha te cair na cabeça, não penses que estava escrito, como vulgarmente se diz. É interessante isso. Eu acho que o primeiro ponto, dentro dentro dos estudos que nós já fazemos, é que se respeita o livre-arbítrio. Como nós estamos no movimento de encarnação e que as nossas escolhas influem ou influenciam nos efeitos que essas causas, que essa sementeira, né, que essas escolhas fazem, então sim. Claro que antes da encarnação, como já estudado por nós, existe todo um planejamento. Não há nada fora deste planejamento. Porém, são apenas algumas circunstâncias que podem ocorrer durante a vida. E se respeita o livre-arbítrio.
inclusive, talvez com quem nós nem tivéssemos contato em algum momento do nosso processo de existência espiritual, talvez venha a ter nessa encarnação que nós estamos atualmente. Talvez por alguma escolha mesmo. Talvez por algum ato falho, ou por um ato acertado. Então, isso pode ocorrer, né? Então, essa questão 259, ela reforça que existe um planejamento reencarnatório, mas não é previsto em tão pouco uma premonição de que algo vai acontecer, porque senão a nossa vida se tornaria muito mecânica e estaria muito sujeito a tipo, para quê? Para quê então? E não. O que se respeita principalmente no processo da engenharia divina, de Deus, nosso Pai, é realmente nós utilizarmos pelo nosso livre arbítrio as condições necessárias de evoluir. Evoluir. Lembremos-nos de Jesus Cristo. Entrai pela porta estreita, porque a porta larga, ali está a perdição. Então, Jesus ele já nos direcionava a respeito da responsabilidade do livre arbítrio. Ele já nos mostrava. E para isso que Jesus veio, para reforçar o quê? Reforçar muito, né? Com um testemunho grandioso, o maior espírito em termos evolutivos que passou pela Terra, nosso mestre, né? Mas antes dele já veio profetas, pensadores, filósofos e tantos outros já nos ajudando no processo, e precisou esse choque de realidade com o mestre Jesus Cristo para o reforço de nossos comportamentos. É sobre comportamento que Jesus veio nos direcionar, nos nortear. E assim nos esforcemos para que o nosso livre-arbítrio, dentro do campo moral que estamos procurando evoluir, seja sempre coerente, coerente fraternalmente, coerente divinamente. Agora a pergunta, né, que depois lido a última que havíamos feito na semana retrasada, agora é de 260 e eu reforço que nós estamos na lição Escolha das Provas. 260. Como o espírito pode querer nascer entre gente de má vida? Como o espírito, olha só, Kardec muito minucioso, né? Mas como que chega à conclusão, mais ou menos isso, né? Cabeça de Kardec. Como chega à conclusão alguém querer nascer na miséria? Como alguém querer nascer entre povos que promovem a iniquidade? Como nascer num ambiente onde você vai estar exposto a sofrimentos materiais supremos? É interessante esse estudo e essa questão que Kardec ele faz uma indagação para a espiritualidade, algo que muitos se perguntam, né? Principalmente quando começam a estudar a doutrina espírita, né? Porque para aqueles que não acreditam no ato reencarnatório, ainda fica num embasamento que é um pouco mais raso. Isso não é nenhum tipo de julgamento ou nada, mas fica um pouco mais distante do que é a realidade, né? A realidade do espírito. Então, aí fica mais perdido. Mas, para aqueles que, de um certo modo, buscam o estudo da espiritualidade dentro da religiosidade e compreender como que é o mecanismo, é uma pergunta muito pertinente. Basta dizer que Kardec, pedagogo, cientista educacional, né, e tudo mais,
Kardec também não era espírita. Kardec teve gatilhos para começar esse trabalho. Então, era uma pergunta até muito pertinente, não somente de um todo, mas dele também. Dele também. E assim, e é certo. Quem? Se existe a escolha das provas, quem queria ir num ambiente que fosse totalmente contrário, por exemplo, ao bem-estar? Quem? Resposta dos espíritos. É necessário ser enviada ao meio em que possa sofrer a prova pedida. Pois bem, o semelhante atrai semelhante. E para lutar contra o instinto, e aí a espiritualidade utiliza-se de uma terminologia, né, de uma nomenclatura de contra o instinto do bandido, é preciso que ele se encontre entre gente dessa espécie. Lembrando que todo tipo, né, de vocabulário utilizado é de quase, né, são em torno de 170 anos, né? E, quer dizer, era uma terminologia, são terminologias utilizadas de maneira talvez mais crua, né? Com menos pompas. E eu falo a respeito realmente tanto do termo bandido quanto do termo dessa espécie. Mas a gente vai se alocando, a gente vai se ajustando. Sim, quando nós pedimos para reencarnar e que nós vamos vir, talvez, num meio na onde esteja suscetível à vulnerabilidade, à criminalidade e tudo mais, talvez nesse processo nós estamos realmente na luta contra as nossas más tendências e ver que dentro de um esforço evolutivo, o quão nós podemos chegar, o quão nós podemos, e aí vamos lá, utilizar o termo vencer contra as minhas más tendências, né? Então, isso por vezes acontece. Aqui, foi tratado de um termo mais extremo, de realmente ir num ambiente na onde a iniquidade imperasse, na onde acontecesse determinados atos criminosos, né, e tudo mais. Mas a gente pode tratar de tantas outras maneiras, né? É interessante porque, olha só, talvez a pessoa ela tenha um processo de nascer num lar vulnerável e ser abandonado e vir uma outra família, e isso por vezes está até planejado, e vir uma outra família que aquele espírito que reencarnou, ele não teria que ficar ali necessariamente, porque a ligação dele estava numa outra família que talvez por algum motivo ou outra não pôde fazer essa conjugação, né? Não vieram junto por algum sentido ou alguma coisa do tipo, e todo esse processo, né? Esse ato de caridade, inclusive, e sempre lembrando, né? Filhos adotivos são filhos reais e verdadeiros. A genética, ela tem a sua importância dentro do campo material, mas ela não é nada perto do campo espiritual, vamos dizer assim, né? Ela não é nada dentro do campo material, do espiritual. Então, por vezes, sim, são esses filhos que têm que se encontrar com outros familiares, né? Com pessoas que têm que passar os seus campos de provas e expiações, seus campos de reconciliação, seus campos de afinidades, né? E isso é um processo. E não há nada ao acaso. Nada ao acaso. Enfim, junta-se essa questão da escolha das provas, junta-se todo pelo seu mecanismo reencarnacionista e junta-se pelo seu livre-arbítrio e todos os processos vão se contemplando, todos os processos vão se contemplando ao olhar de Deus
que está nos acompanhando, juntamente com os seus enviados, nas intuições e colaborações do nosso processo evolutivo. Não há nada. Não há nada que aconteça ao acaso. Ou ele já, de um certo modo, estava meio que direcionado, ou ele, pelo livre arbítrio, foi provocado, mas não há nada que tenha acontecido fora, que seria o excepcional, que seria uma fatalidade, né? A fatalidade, muitas vezes, ela é atribuída a algo que, passou ali porque tinha acontecido, como deu o exemplo da telha caindo na cabeça aqui antes, né, na questão anterior. Olha, a telha, ela, ela, ela caiu, mas teve um objeto ali, algum movimento, alguma coisa do tipo, que é fora da fatalidade. Que é fora de tipo, nossa, não era para ter acontecido. É uma coisa que é tão sutil e tênue, e os processos vão acontecendo. Agora, como mesmo já foi nos passado por Jesus, é necessário que haja os escândalos, mas ai por quem há de vir, né? É nesse processo. É nesse processo que é necessário ter os escândalos, é necessário ter os desastres, é necessário ter as grandes movimentações que possam acontecer, talvez até algum desconforto para a humanidade, mas ai por quem também há esse processo, né? Ai por quem também há esse movimento aí. E aí, a 260, ela tem a 260A. Se não houvesse gente de má vida na Terra, se não houvesse gente de má vida na Terra, o espírito não poderia encontrar nela o meio necessário a certas provas? Então, olha só que Kardec ele indaga a espiritualidade. Olha, mas, né? E se não tivesse essa questão de má vida? Se não tivesse as misérias e todos os flagelos que pode ter? Não haveria outro meio? Isso que Kardec pergunta, ó. O espírito não poderia encontrar nela o meio necessário a certas provas? Ou seja, para que. Kardec fez isso. Para que tanto sofrimento? Não teria um outro meio, menos sofrido, para encontrar provas ali? Então, isso que o Kardec jogou para eles. E aí, a espiritualidade responde: e deveríamos lamentar isso? Então, eles perguntam para Kardec: e deveríamos lamentar isso, né? Esse processo que, tipo, para que ter condições de má vida se poderia se ter outros meios dessas provações? E ele falou: deveria se lamentar isso? É o que acontece nos mundos superiores, onde o mal não tem acesso. Então, nessa primeira parte da resposta, Kardec, espiritualidade, já manda assim, ó, não, vai acontecer isso. Mas já é numa escala espiritual ou numa escala de mundo já mais avançada aqui de vocês. Porque ele ainda cita, na onde não há, o mal não tem acesso. Ou seja, nós vivemos aqui no planeta Terra, apesar de existir evolução, mas nós temos ainda uma ambientação moral na onde tem a tendência da maldade. E por isso que ainda passamos por situações complicadas e sofridas. Por isso, né? Mas tem a continuação da resposta. É por isso que neles só existem bons espíritos. Fazei que o mesmo aconteça, bem logo em vossa terra. É isso. Esse é o processo. Essa é a condição.
passamos ainda por esses flagelos dolorosos, porque nós estamos ainda nessa situação de realidade espiritual, mas, conforme já tratamos tantas vezes, não vamos deixar, principalmente nós, espíritas, com embasamento no cristianismo vivo, não vamos deixar que nós venhamos somente na crosta terrestre como um processo purgatório, como um processo de castigo. Não existe castigo, existe apenas o cumprimento da lei divina que está em nós. Está em nós, está escrito em nós, está no nosso espírito. E o cumprimento da lei divina, ela nos faz passar por situações aqui, mas nós temos uma vida muito abençoada. Só de nós estarmos encarnados é uma possibilidade a mais. Aproveitemos quem está conosco durante a jornada, aproveitemos para reatar laços, aproveitemos, é a condição que nós estamos. Então, pelo que a doutrina espírita nos fala, a gente veio só para sofrer. Não! Nós viemos para ter vários momentos felizes. Nós viemos para ter vários momentos felizes. Então, aproveitemos a cada instante. Estamos num planeta escola, num planeta prisão, num planeta, enfim, né? De todos os processos possíveis para o nosso crescimento espiritual. Isso já é uma bênção. Surgiu uma coisa aqui, surgiu uma coisa ali. Busquemos o máximo possível a serenidade. A serenidade espiritual. É difícil, não é fácil, mas fiquemos firmes. Jesus Cristo, na sua passagem sobre a terra, as suas passagens, ele não nos desanimou. Jesus não nos desanimou. Ele nos orientou, ele nos convidou, mas ele nunca nos desanimou. Ele nunca falou que alguém ficaria no sofrimento eterno. Ele sempre nos alimentou com a fé que move montanhas. Ele sempre nos abriu os olhos para a esperança. Então, não, principalmente nós espíritas, muito cuidado e precaução no trato a respeito de nós estamos aqui para sofrer. Não, nós estamos aqui para evoluir. É para evoluir. Vamos passar uns perrengues. Vai passar. Mas vai passar. Vai passar. É aprendizado no caminho. E vai dar tudo certo. Tudo certo. A questão agora é a de 261, lição de 261, e a lição de 261 nos traz, provavelmente vai ser a última questão estudada por nós hoje, 261. O espírito, nas provas que deve sofrer para chegar à perfeição, terá de experimentar todos os gêneros de tentações? Essa é a primeira pergunta. Kardec perguntou, o espírito para chegar na evolução, evoluiu, ele vai ter que passar por todas as tentações possíveis? Depois ele vem, deverá passar por todas as circunstâncias que possam provocar-lhe o orgulho, o ciúme, a avareza, a sensualidade, etc. Quer dizer, entre outros, né? Olha, nós temos relatos que Jesus Cristo, inclusive, que participou da construção e engenharia do nosso planeta, e não somente do nosso planeta, mas do sistema solar, e não somente do sistema solar, dentre tantos outros,
Jesus nos é trazido através de relatos que o movimento evolutivo de Jesus Cristo, ele foi mais curto, porque já desde o princípio, Jesus tomou-se pelo seu livre-arbítrio, né, desde o princípio da condição racional. Ele tornou-se pelo seu livre-arbítrio como sendo o lado bom, foi menos pelo lado mal e foi mais pelo lado da bondade. Então, isso encurta caminhos. Isso quer dizer que, dando o exemplo de Jesus, que ele necessariamente, como aqui foi tratado a questão das circunstâncias, ele provavelmente não teve a necessidade de passar por algumas circunstâncias como nós passamos. Mas isso não quer dizer que as vivências, de uma maneira geral, não sejam importantes para o nosso ato evolutivo. Vamos perceber e estudar o que os espíritos respondem nessa questão 261. E aí os espíritos já vêm respondendo, certamente não. Certamente não o quê, Rangel? Certamente você não precisa passar por todas as circunstâncias que possam, né, causar-lhe alguma coisa, e você também não deve experimentar todos os gêneros de tentações. Então, os espíritos já vêm aqui, ó, certamente não. Você não precisa passar por tudo. Pois sabeis que há os que tomam desde o princípio um caminho que os afasta de muitas provas. Mas aquele que as deixa levar pelo mau caminho corre todos os perigos do mesmo. Um espírito pode pedir a riqueza, e esta lhe será dada. Olha só. Então, segundo o seu caráter, poderá tornar-se avarento ou pródigo, egoísta ou generoso, ou ainda entregar-se a todos os prazeres da sensualidade. Mas isso não quer dizer que ele devia passar forçosamente por todas essas tendências. Olha como que tudo está fundamentado pelo livre-arbítrio, como tudo também está, vamos dizer assim, né, relacionado com esses comportamentos nossos, as nossas más tendências e como nós tratamos disso. Vamos lá, vamos somente para campo de estudo mesmo, né? Nós temos um santo, né? E da Igreja Católica, mas a gente sabe da pessoa e o personagem que foi Francisco de Assis, que é, né, no momento daquela encarnação e tudo mais, né, de família, de posses, e teve um momento que não. Ele seguiu em frente. É importante nós compreendermos isso. Por vezes a gente vê, e aí sempre reforçando aquela questão, Jesus trata as provas, todas as provas de uma certa maneira, algo muito difícil. Mas tem passagens que ele chama a atenção. E essas passagens que chamam a atenção é com respeito à materialidade. Conforme nós estudamos bastante, né, quando ele fala, né, ele responde para os fariseus que, a figura que está nessa moeda é de César, então devolve para ele. Dá a César o que é de Deus, dá a César o que é de César, mas retribua ou trabalhe ou dá a Deus o que é de Deus. E o que é de Deus? É tudo que esteja fomentado na bondade, no amor, na caridade,
o trabalho edificante, né? Isso é de Deus. E tem uma passagem essencial de Cristo, quando ele fala a respeito, e a gente já tratou muito disso, até na questão realmente, né, do literal, que é mais fácil o camelo passar pelo buraco de uma agulha do que o rico chegar nos reinos dos céus. E assim, é a orientação do Cristo. Ele nos chamava a atenção o quanto que o materialismo ele pode nos vendar os olhos, o quanto ele dificulta o nosso processo evolutivo. Mas repara que Jesus ele não fala em proibição, não fala que você não tenha que ter, mas fique atento. E olha só, Jesus ele não fala, é impossível um rico entrar no reino dos céus. Ele fala da dificuldade, porque é uma prova. É uma prova. Então ele fala da dificuldade, ele fala que é mais difícil e não que é impossível, porque isso tem a ver com o livre-arbítrio. Isso tem que ver com os nossos comportamentos. E é por isso que tem que ser longe de nós de tratarmos que o espírita, ele julga que tem que ser, né? Tem que estar mais, vamos dizer assim, né? Tem que ser pobre. O espírito ele fala que tem, e é longe disso. A doutrina espírita, ela nos traz um estudo bem sistemático a respeito do cuidado que nós temos que ter com o material que nós temos em mãos. Não proíbe nada, não. A não ser que nos cobre responsabilidades. Responsabilidade. O que nós temos? O que eu tenho em mãos aqui? O que eu vou fazer? O que eu vou praticar? O que eu vou? Fiquemos atentos com relação a isso. Essa lição de escolha das provas aqui é uma lição muito boa, porque ela nos traz, ela nos toca de maneira direta, né? Porque cada um e cada qual está passando nas suas provas e expiações aí no dia a dia. E isso nos possibilita, de um certo modo, estar mais afagados e mais acolhidos e entender que, tipo, é isso. É isso. Quando nós temos uma fé que não nos passam esse tipo de informação, a gente cai naquilo. Nossa, o que eu fiz para merecer isso? Eu estou sendo castigado. E olha só, fora da encarnação, da reencarnação, fora dessas escolhas de provas, nós cairíamos na injustiça divina e é o que não há. Deus é bom, é generoso, é nosso Pai, mas é justo. E essa justiça está em nós. A próxima, a continuidade da escolha de provas do Livro dos Espíritos, ela ocorrerá agora só o ano que vem. Até porque também o próximo domingo, que é ainda esse ano, nós faremos o estudo do livro Vinha de Luz. E o ano que vem, nós retomamos a partir da lição Escolha de Provas do Livro dos Espíritos, mais necessariamente da questão 262. Alguém quer comentar? Alguém quer falar? Fiquem à vontade. Então, vamos partir para o encerramento. E antes de eu solicitar o Fabiano para fazer a prece de encerramento, elevemos nossos pensamentos a Deus, a Jesus e à espiritualidade, encaminhando fluidos nossos que estão prontos a auxiliar para aqueles irmãos e irmãs que passam pelos momentos difíceis, pelas dores, pelas provas e expiações, pelas dificuldades de todos os tipos, pelos sofrimentos, seja levado para aqueles irmãos que estão
nas casas de saúde, nos hospitais, nas casas de repouso e acolhimento, nas casas de recuperação. Fraternalmente falando, também a irmãos e irmãs que estão em condições de rua, aqueles que passam pelos sofrimentos, calados, que também sejam direcionados a eles. Seja levado àqueles que já desencarnaram, mas que ainda não têm essa consciência, que esse despertar não demore, e tão logo eles também possam ser acolhidos pelo ambulatório espiritual, para que se possam refazer-se. Seja levado também àqueles que estão nas zonas inferiores da espiritualidade, que eles possam também ter o acolhimento necessário e que o despertar também venha deles, que eles possam atender ao socorro espiritual necessário. Seja levado àqueles que já estão em recuperação no plano espiritual, para tão logo também possam estar atuando no auxílio divino. Saibamos que essa semana é a semana simbólica do Natal, é o Natal, é a data que, de um certo modo, contemplamos o nascimento do nosso irmão e mestre Jesus Cristo. Que bom que tivemos um mentor aqui na crosta terrestre, que nos orienta, nos norteia, que nos mostra o caminho, verdade e a vida. Que contemplemos entre os nossos próximos, nossos familiares, mas não esqueçamos a riqueza espiritual que essa data nos traz. Mantemos o máximo o equilíbrio e saibamos o verdadeiro sentido de todo este processo aqui na Terra. Fabiano, você faz a prece de encerramento? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos de todo mal, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado, Fabiano. Obrigado, tia Ivanete, tia Marlene, Fabiana, Viviane, Mirela, Vitória, Rafaela, a todos os seus familiares, a todos os seus próximos, a todos os vizinhos, a toda a humanidade, a todos aqueles que nos acompanham pelo canal do YouTube também. Tenhamos um domingo abençoado, já saibamos que é, mas com bastante paz e luz em nossas mentes, igualmente a essa semana, na onde, de um certo modo, comemoramos o aniversário de Jesus Cristo, nosso irmão e mestre. Fiquem todos bem, e se Deus quiser, e dentro das possibilidades, domingo que vem estamos aqui novamente, dentro do campo do estudo, para podermos cada vez mais melhorarmos um pouco mais. Que assim seja. Que assim seja, uma boa semana, um bom Natal para todos e até semana que vem, se Deus assim permitir. Que assim seja. Bom domingo a todos. Que assim seja, Fabiana.